Fala galera, aqui é Thiago Grando, começando mais um episódio do nosso Breedercast, né? O podcast da Breeder Educação, onde a gente está aqui com convidados para trazer um pouquinho mais de informação, conteúdo, histórias bacanas, legais para ajudar você aí que está no dia a dia, você que empreende, você que trabalha em empresa, está buscando se desenvolver, crescer. Então, esse podcast é para vocês. E hoje aqui recebendo com grande honra Luciano Potter. Seja muito bem-vindo, Potter. Obrigado pelo convite, cara. De verdade. Valeu, obrigado mesmo. Adoro falar. Sou pago pra falar, na real, né? Tá certo, né? Hoje não. Depende de como olhar, né? Do ponto de vista, né? Porque eu fui convidado pra dar uma palestra, então acho... Isso é uma coisa legal, assim, tá cada vez mais crescendo, assim, como eu tô girando com a palestra, a galera... Potter, mas vai ter também um podcast lá no evento, né? Tem quando passar uns 10, 15 minutinhos lá, né? Enfim, né? Vocês se prepararam antes, né? Você tem duas ideias coladas, mas obrigado pelo convite para eu palestrar, obrigado pelo convite para poder falar aqui, enfim, vamos ter um papo aí. Legal, show de bola. Aproveitando já de início para agradecer nossos parceiros, o pessoal da Vencer Hub, estamos aqui gravando, nossos parceiros e disponibilizando, né, podendo estar gravando aqui no estúdio, aqui em Porto Alegre. Potter, bora falar um pouquinho, depois nós vamos falar sobre esse evento que logo, né, o Potter vai estar com a gente lá, com diversos palestrantes. Gravei um vídeo, né, o Thiago, tem como gravar um vídeo pra gente começar a chamar, a gente vai começar a venda de ingresso, blá blá blá, eu peguei e gravei um vídeo todo emocionado. O dia dos namorados, não sei o que, blá 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 blá, mandei o vídeo, né. Aí o Thiago me responde assim, ó, Potter, tá muito legal o vídeo, cara, só tem um problema, não vai ser no dia dos namorados, vai ser no dia 12 de julho, não no dia 12 de junho. Né? Então, tipo, você fala, muito legal, o legal que ele foi educado, né? Eu falei, errou a data. Ele disse, Potter, tá muito legal, no time certo, deu todo um migué lá. Porém, errou o dia, não é no dia dos namorados. Não, eu até ouvi o vídeo assim, né? Tava acompanhando o vídeo, deu, tu falou uma vez ali, eu falei, isso aqui a gente dá uma picotada aqui. Não, mas aí eu marquei o vídeo inteiro em cima disso. E aí no final veio de novo, então dia 12, dia dos namorados. Falei, realmente não vai rolar, né? Bom, é bom que agora todo mundo decorou, né? Dia 12 de julho. 12 de julho, exatamente. 12 do 7. 12 do 7, isso. Eu vou estar voltando do show do Oasis. Eu consegui comprar naquela madrugada insana no mundo. Teve uma madrugada, aqui pra nós madrugada, pros ingleses de dia, né? Pros asiáticos de noite. Que começou a venda do ingresso do Oasis. E eu fiquei 8 horas pra comprar. E eu consegui comprar pra primeira data. Então, de dia 4 de julho, eu estarei em Cardiff, no País de Gales, vendo a volta do Oasis. Se os irmãos não brigarem até lá, né? Sim, tem isso, né? Tá faltando um pouquinho agora. Faltando um pouquinho. Enfim. Mas eles que toquem brigado, né? Então, vou tocar alguma coisa lá, sei lá, que vai ter de Oasis na palestra, enfim, né? Que legal. Enfim. E que bom que conseguimos viabilizar, né, a data para poder estar com a gente no Cara, isso evento. É uma responsabilidade que eu adoro, assim, na verdade, né? Porque a palestra dá oportunidade para quem... Eu tenho uma dificuldade, né, de me chamar de palestrante. Eu hoje falo que eu tenho uma palestra, que eu sou um comunicador que tem uma palestra. Porque a minha palestra não é sobre a minha vida, né? Por exemplo, o Tinga. O Tinga tem uma vida inacreditável, né? Que é de virada de vida, de onde ele saiu, as dificuldades que ele teve, por tudo que ele conquistou. A palestra dele é linda com isso. O Bernardinho é um vencedor, né? Porra, o cara ganhou Olimpíada e Mundial com homem e com mulher. Isso não tem no planeta Terra. Só tem um treinador ou outro, que é o outro brasileiro, que é o Guimarães, né? E aí o Bernardinho conseguiu fazer uma coisa de vitória, né? Como é que se ganha? E não é Miguel. Ele vai te ensinar como é que se ganha. Né? No esporte coletivo, de vestiário, né? De lidar com os dois gêneros, né? Porra, é do caralho. Desculpa, escapou um palavrão. E aí tem os grandes mestres da palestra no Brasil, que é o Karnal, o Cortella, o Clóvis de Barros Filho, o Pondé, enfim, né? Tem a galera mais linkada ao coach, né? De alguma maneira, assim, enfim, foco, trabalho. E tem eu, né? O meu mundo é um mundo mais show, digamos assim. Não que eu vou dar um show. Eu sou um cara que observa o mundo e faço uma apresentação, sabe? Enfim. E aí, cara, eu consigo entrar em cidades, estados e ambientes completamente diferentes dos meus. Vocês são uma empresa linkada em educação, que querem fazer uma coisa linkada... Mas eu estava na semana passada num evento de direito, na semana retrasada num evento de contábeis, num outro dia num evento de tecnologia. Então são públicos diferentes, sabe? A gente entra muito em empresa. Esse ano eu já fui para, por exemplo, o grupo Intercity de hotéis, né? Que precisa que os hotéis sejam brilhantes para quem passa uma noite lá no mínimo, né? Então tu entra nesses mundos, então baita presente, cara. Por isso que a minha palestra é como ouvir como ouvir as pessoas, como ouvir histórias vai salvar a sua vida. Como é que chegou na inspiração para essa palestra? Não tem uma regra, assim. Enfim,
Eu comecei a palestrar porque o Pianges disse pra eu ter uma palestra. O Pianges foi pra um puto evento que tem nos Estados Unidos, segundo o palavrão. Isso é pra minha mãe, né? Porque ela fica braba. Chamado SXSW, né? Lá em Austin ele acontece já há 4 décadas, quase 4 décadas. Desculpa, eu acho que vai fazer 40 anos no ano que vem. E ele começou com um festival de música. E aí, nos últimos tempos, ele começou a desenvolver essa coisa de ouvir pessoas, né? E pessoas de diversas áreas, né? Ao mesmo tempo. As palestras, tipo assim, tem, sei lá, 20 palestras ao mesmo tempo, de assuntos diferentes. E o Pianges foi pra lá. E voltou e falou assim, cara, tu não sabe o que é o evento. É mágico, blá, 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 e eu vou começar a fazer palestra. Começou a fazer palestra. Passou uns 6 meses, começou a dar certo. E aí tu tem que fazer uma palestra. Eu, tá, então vambora. A gente ficou 3 horas na Atlântida, lá no morro. Aqui pertinho da essa, no Morro Santa Teresa. E ele falando comigo, conversando. Ele disse, amanhã eu te trago uma palestra. Acho que tem uma coisa pra te contar aqui. E aí me trouxe uma palestra sobre mudanças, o observador das mudanças do mundo. E eu contava histórias de empresas que mudaram, de mundos que mudaram, de gente que entendeu a mudança, gente que não entendeu. Ele trouxe a palestra pra mim, pronto, o PPT da palestra. Aí, cara, agora tu vai dar um monte de palestra de graça. Vai lá, oferece pra um professor que tem uma faculdade, que tá na faculdade. Aí a primeira palestra foi assim. Aí eu dei a primeira palestra assim, tinha os pais dos alunos, e o pai do aluno que acabou a minha palestra falou assim, ô Potter, quanto é que tá vendo a tua palestra? Eu quero te levar lá pra minha empresa, vou ter um evento lá. Cara, eu nem sabia o que falar. Aí falei um preço, o cara fechou. E eu, puta, podia ter cobrado o Fechou rápido. Podia ter cobrado o triplo, né? Ele aceitou muito rápido. E aí começou, cara. A pandemia fez parar tudo, né? Os eventos, enfim, a gente teve no ano passado também um grande problema, que a maior parte das minhas palestras aqui no sul do Brasil, né? Devido ao público que eu trabalho há bastante tempo, enfim. Mas eu comecei a deslocar do que eu faço. A palestra... Por que tu me chamou pra uma palestra? Eu chamei a palestra porque minha esposa viu uma palestra tua aqui, uma rede que ela trabalhava na época, né, fala muito bem e tal, e eu já te acompanho há muito tempo, né? Então, aí tá, somos as duas coisas. Check, nas duas coisas que eu penso. A primeira, só paga a palestra quem assistiu a palestra. Eu não vendo palestra falando no sala de redação. Porém, na dúvida, tu sabe que eu tô, né? Tu sabe que eu tô há 25 anos falando e blá blá blá, né? Enfim, então a minha luta agora cara, isso transformar a principal coisa da minha vida, assim. Eu adoro fazer isso. Adoro eu acho, e tem uma coisa pra mim que eu vejo assim, eu não consigo desvincular a pessoa, o profissional do que ela tá fazendo, seja em qualquer área. Eu falo isso porque nós fizemos o congresso em 2023, né, teve um palestrante que eu chamei, que eu nunca tinha visto a palestra dele, muito obrigado pela confiança e tudo mais e tal. Conhecido e tal, daí ele se... E a palestra do cara foi incrível. Foi incrível. Sobre o quê? Sobre diferenciação. Como ele pegou numa área bem tradicional, fotografia, e conseguiu se diferenciar. Demais. E assim, a palestra foi incrível, uma das mais elogiadas do congresso, né? Ele, pai, tu não envia uma palestra? Eu falei, não, cara, mas é que eu conheço o profissional, eu conheço a pessoa, eu conheço o comportamento dela com tudo que ela faz. E se essa pessoa... Tu observa o comportamento de tudo que ela faz, não tem como sair ruim. Porque se a pessoa é dedicada, é profissional, se a pessoa faz, tu sabe que dali vai sair boa coisa. Se a pessoa já não é, tu já sabe, opa, né? Ali tem que sair um milagre para sair um produto bom, né? Então, também isso, conhecer o profissional, te dá a segurança de trazer um profissional. Não, certamente. Mas o cara ser bom em alguma coisa não quer dizer que ele vai fazer uma boa palestra. Sim, né? Sim. Agora, claro, vamos lá. Chefe de cozinha. Esses dias eu vi uma palestra de um chefe de cozinha. Era uma palestra técnica sobre sabores, junção de coisas, enfim. A palestra dele chamava para ser criativo, porém criativo com técnica. Os chefes de cozinha que estudam, eles entendem a química dos alimentos. Eles sabem que tal mistura quimicamente não vai funcionar. Entendeu? Então não tem como inventar muita moda. Claro, vai mudar a quantidade, o cheiro. Por exemplo, um cara uma vez me serviu um drink e eu pedi um canudinho. Ele assim, cara, eu não vou te dar o canudinho. E eu assim, por quê? Porque eu botei alguns elementos aqui que na hora que tu beber, tu vai beber com o nariz também. E eu acabei. O cara não falou só, não vou te dar o canudinho. Ele me explicou porque eu não tomo um drink com canudinho. Ele tinha botado uma pétala de uma flor, com a mistura não sei o quê. E, cara, na hora que ele falou, abriu um mundo pra mim, sabe? Numa incrível coincidência, eu tava esse ano no SXSW, vi uma palestra do perfumista da Christian Dior. Da Dior, né? O Christian Dior era o cara, desculpa. Da Dior. E ele também tem a linha dele. E ele fez uma experimentação espetacular com a gente. A gente entrava na palestra e cada um ganhava um MM. Né? E todo mundo ganhava, ele guarda, vai ter um momento de usar. Aí o cara começa lá a palestra dele. Na real, é um bate-papo. E ele faz a experiência com a gente.
da importância do olfato, porque o perfume depende do olfato, né? Enfim, aí ele fala assim, ó, seguinte, todo mundo bota o MM na boca agora e tapa o nariz. Mastiguei. Sabe o que tinha gosto? De nada. Nada. E ele assim, essa é a importância do nariz. A comida entra aqui. É incrível, cara. Faça isso em casa. Pega um MM agora, eu acho que todo mundo tem um MM em casa, né? Bota na boca, fecha o nariz antes, bota na boca e mastiga. Vê o que vocês vão sentir. Incrível, cara. Achei espetacular. Enfim. Faz sentido até contar constipado, com gripe, exatamente. etc. Foi uma grande palestra? Não. Porque nem era uma palestra, era um bate-papo. Mas era tanta coisa mágica da profissão dele que ele conseguiu passar pra nós, que foi legal assistir aquele momento, sabe? Por isso que eu falo, às vezes, em eventos assim, às vezes, cara, vale mais a pena tu botar um baita entrevistador com um craque de uma área, ou uma craque de uma área, do que a pessoa dar a palestra em si. Porque a pessoa vai tirar tanta coisa, e o entrevistador era muito bom. Era um cara do mundo também da moda, né, enfim, que tinha muita informação, e o cara tirou muito leite da pedra, sabe? Tipo assim, foi demais, assim. Enfim, a tua pergunta era sobre, né, conhecer pessoas e dar palestras boas, né, enfim. Mas, cara, eu acho que é muito legal, assim, fazer um evento, juntar as pessoas estarem no mesmo dia lá, durante algumas horas, assistindo pessoas diferentes, eu acho isso muito legal. E acho que isso fortaleceu pra gente depois da pandemia, né? Não, e assim, outro ponto, né, trazendo, né, olhando o Potter, né, eu sou particularmente um apaixonado por comunicação. Por quê? Porque minha formação, eu sou engenheiro de controle e automação. Pensa naquela pessoa técnica. Todo mundo tá me fudendo, cara. Né? Pensa naquela pessoa técnica. Um engenheiro de... Desculpa. Controle e automação. Tu tá fazendo um produto. Quantas coisas tu acha que da tua profissão eu consigo fazer? Nenhuma, cara. A resposta é nenhuma. É nenhuma, tipo assim, sabe? E tu tá aqui fazendo um podcast. Mas assim, essa é a minha formação. Hoje não atuo mais com isso, né? Em algum momento eu fiz a transição de carreira para cursos e palestras. E aí eu fui perceber o quanto minha comunicação era pior possível, né? Não é. Mas aí eu fui treinar, né? Aí eu fui treinar e aí eu fui fazer cursos, fonoaudióloga e etc. E eu me tornei um apaixonado pela comunicação, porque eu sempre conto a história que é o seguinte... chama de cachaça, né? É uma cachaça. Eu falava que é o seguinte, tava numa mesa de reuniões, alguma coisa assim, que eu ia falar com alguém, e aí eu ia contar uma história, por exemplo. As pessoas um pouquinho já pegavam o celular, né? Então dispersava. E o que eu fazia? Eu encortava as histórias de uma maneira que eu pensava assim, deve ter um tempo para as pessoas me ouvirem. Então eu acelerava e ficava pior ainda, né? E quando essa cachaça, eu começava a beber essa cachaça e às vezes contar uma história, as pessoas ficarem ouvindo, a pessoa eu falei, meu Deus, esse negócio é incrível. Então eu sou apaixonado por comunicação, né? E te acompanhando ao longo da carreira, como um comunicador incrível, né? E aí ainda torna mais curioso ainda, né? A palestra. A palestra que tu justamente tá trazendo a questão de histórias, que é um elemento fantástico dentro da comunicação. Cara, assim, ó, a humanidade chegou até aqui porque ela inventou algumas historinhas aí pra gente que a gente acredita até hoje. Porque a potencialidade de uma história humana, ela é incomensurável. Certo? A gente sabe como é que o planeta surgiu, né? Teve uma explosão, junta matéria, pra lá e pra cá, blá, 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 e foi... Cara, bilhões de pessoas acham que não foi assim. Acho que um Deus criou. Sabe? As religiões são histórias amontoadas, né? A Bíblia são 3.000 anos, 2.500 anos de histórias que estavam no ar e juntaram e colocaram ali. Eu não tô falando que aconteceu ou não aconteceu. Eu tô falando que tem muita coisa ali que todo mundo sabe que não aconteceu. Mas é tão potente a história que tanto que isso virou uma moda que pode até atrapalhar essa potência, né? Que é a expressão em inglês storytelling, né? Né? Tu tem que ter um jeito de contar coisas. Só que, desculpa, é verdade, cara. É verdade. Teve gente que teve storytelling sobre as piores coisas do mundo e conquistou nações com isso. E cometeu os piores crimes do mundo. Contando história. Claro que vale o contexto, o lugar que tava, o quanto tem de falta de educação, de pobreza, né, a monetária e de espírito para te conseguir convencer coisas. Mas a gente todo dia sai de casa e pode ser enganado por uma história, por exemplo. Ou pode ser encantado por uma história. Por que tem livros que têm 500 anos? Shakespeare. As peças têm 500 anos e elas continuam firmes e fortes. Por que Dostoiévski é lido ainda e encanta pessoas e emociona pessoas? Né? Por que a gente pega o Tempo e o Vento do Érico Veríssimo e entra na história, nós que somos gaúchos, né? Uma história tão potente, escrita há dezenas de décadas atrás. Porque isso é a coisa. O bonito de uma palestra é que tu não tem o tempo que tu teria para ler o Tempo e o Vento inteiro, né? São milhares de páginas. E tu tem 40, 30, 50 minutos para contar uma história.
e fazer com que aquelas pessoas que já talvez assistiram 3 palestras no mesmo dia, vão assistir mais 2 ou 3, parem e pensem ali. Alguma coisa tem que ficar, sabe? Então, para quem tá fazendo a palestra, o exercício de fazer com que as pessoas prestem atenção em ti é muito complicado. Mas assim, se eu tirar a roupa, todo mundo olha, né? Enfim, não encantado, mas pela surpresa que é eu tô pelado ali. Mas não adianta eu tirar a roupa, eu vou ter que ter algo pra falar. E aí, se tu encontra a tua história, que não é a história da minha vida, eu digo, se tu encontra o que tu vai contar, se tu estuda pra contar essa história, se tu tem boas histórias dentro da grande história, aí, cara, é meio caminho andado, sabe? É por isso que eu acho que estão crescendo os eventos no Brasil. Tem muita gente que fala assim, cara, a tua palestra me deu um start de uma coisinha que tava faltando. Eu tenho isso quando eu assisto palestras, seja qual for. Acabei de contar uma história tua aqui do MM. O cara teve uma história que me guardou e me passou a informação da importância de cheirar, de ter isso forte na nossa vida. E né? vai durar aqui... Talvez para sempre. Talvez para sempre, sabe? Então, assim, essa potencialidade... Vamos tirar aqui a palestra, tá? Vamos contar mesa de bar, cara. Por que a gente adora mesa de bar? Porque a gente se junta com nossos amigos, nossas amigas, e a gente fala um monte de coisa, conta um monte de história. Eu vivi isso aí, eu tô com problema com meu chefe, eu quero não sei o quê. Pá, eu tô vivendo um grande amor, eu tô desiludido, eu tô com um problema familiar, eu tô desconfiado com uma coisa de saúde. Isso é história sendo contada, sabe? E essa é a criação humana. Porque juntou 2 coisas. Juntou a capacidade nossa de falar, né? Em milhares e milhares de línguas e dialetos, a gente tem, hoje vivas no planeta Terra, e de escrever. As histórias para sempre são as histórias que estavam no ar e meteram no livro, ou em alguns livros, né? Ou alguém parou um dia, ou escreveu à mão, Shakespeare escreveu à mão. Depois inventaram a máquina de escrever, enfim, agora a gente usa outras coisas para escrever, né? Mas enfim, eu acho tudo isso muito encantador. Por isso que eu acho que toda a profissão do mundo hoje virou um pouco comunicadora. As redes sociais fizeram isso, né? Não adianta tu ser um grande dentista. Tu vai ter que ter um grande Instagram. Se tu é uma pessoa que tem uma aparência interessante, não é ser bonito ou feio, né? Mas tem um charme. Daqui a pouco tu traz mais gente. Tu talvez não seja o melhor dentista, mas mais gente tá te procurando. Claro. É incrível. E óbvio que isso também transforma o mundo numa angústia, né, cara? Porque na verdade só que a gente precisava era ter um bom dentista. Eu só quero que trate bem os meus dentes, eu não quero que ele seja um super instagramer, sabe? Enfim. Não, com certeza. Até tava recentemente lendo sobre isso, né, que até a nossa espécie, né, Homo sapiens, ela evoluiu porque se reunia ao redor da fogueira, né? E ao redor da fogueira, as pessoas contavam histórias daquele dia, da caçada, do que aconteceu, do que deu certo, do que deu errado. E é uma forma, talvez uma das melhores formas de se ensinar, né? Porque se eu lá pego aqui um flip chart, uma tela, vou te ensinar uma teoria do não sei o quê, né? Como é que eu vou entender isso aí, guardar? Às vezes uma história, de uma forma simples, entendeu algo complexo. Eu trabalho com um cara assim. Eu tenho um programa chamado Nossa História, né? Que é eu e o Arthur Gubert tentando organizar a cabeça do Peninha. O Peninha é um gênio em história. É um gênio. Ele é um cara explosivo, ele é um cara com opiniões muito fortes. E no Nossa História, ele deixa um pouquinho de lado isso e começa a contar a história. O jeito que ele conta a história do Brasil, que é a especialidade dele, que é a paixão dele, e ele não é um historiador, ele é um jornalista curioso. É incrível. Se contassem pra gente a história do Brasil, sabe, cara, a gente seria expert em história do Brasil. Do jeito que ele conta, eu digo. Vou pegar o último grande best-seller, tá? O Sapiens, de Yuval Harari. A história do mundo, cara, e do Homo sapiens no mundo foi contada por, sei lá, milhares de livros. Sabe, milhares de livros contaram essa história. Por que o cara transformou aquele livro num best-seller? Tu vai ler e tu entende. Exato. O jeito que ele escreveu, que ele entrelaçou as coisas, que ele deixou tão claro pra gente como é que o Homo sapiens chegou até aqui, é encantador. É óbvio que o cara vendeu milhões e milhões e milhões de livros, entende? Foi uma sacada, aliás, de uma editora daqui de Porto Alegre, foi a LPM. A LPM tava numa feira do livro, acho que em Frankfurt ou em Paris, e alguém chegou, cara, tem um cara lá, um israelense, que contou a história do livro, do mundo de uma maneira que nunca ninguém contou. Deixa eu ver, pegou a edição em francês ou em inglês, enfim, e aí fez. Eu gosto de uma frase que ele tem no livro que ou seja, qualidade. Qualidade. É o cara que sabe escrever, é o cara que sabe contar história, é o cara que sabe falar. Né? Isso não saber falar não quer dizer que tu tenha profundidade, né? Mas a maior parte da comunicação falada ela tem sucesso não pelo teor, mas pela capacidade que ela tem de atingir pessoas.
É por isso que tem um monte de gente muito boa de comunicação, muito vazia, fazendo estragos, entende? Aí a gente pode entrar na outra parte, que é o receptor. Como é que a gente melhora o receptor? Por que vocês estão fazendo um evento? O evento é para justamente o evento tem 10 falantes, né? 10 falantes. Que em algum momento vão falar para centenas de pessoas. Isso. Tem muito mais receptor do que emissor de comunicação. Né? Isso é um evento. Esse é o encantamento do evento. E eu, no mesmo evento, posso ser as outras coisas. Se eu chegar lá cedo, eu vou assistir palestras. Né? Eu sempre abro, cara, um caderninho, uma caneta, durante qualquer palestra que eu assisto. Que eu tô vivendo aí, que eu tô vivendo o momento. Porque eu vou aprender alguma coisa. É impossível não aprender alguma coisa. Se tá aberto para aprender, a gente aprende, né, o tempo todo. E, veja assim, às vezes o poder da palestra, o poder da fala, às vezes até o poder do próprio podcast, às vezes não é a pessoa entender tudo, pegar tudo, mas às vezes é aquela frase, aquela experiência, aquele conceito que às vezes o cara vai colar ali e o cara vai levar pra vida, né? Algo que aplique o cara vai levar. Cara, isso a gente só consegue com um outro item, digamos assim. É muito legal eu mergulhar em mim mesmo, em meditação, em respiração. É cientificamente comprovado que isso é muito bom. Mas qualquer conhecimento humano é passado por algo. Ou uma pessoa, os famosos professores e professoras, ou algo escrito, ou algo falado. O professor consegue nos fazer isso, né? Enfim, não tem outro mistério. O conhecimento, a emoção é algo que eu assisto, ouço ou leio. Ou, no caso, a gente estava falando aqui de olfato, né? Enfim, né? Também, né? Cara, vamos lá. Tu é carnívoro? Sim. Né? O churrasco começa no cheiro, né? Sim, total. Começa no cheiro. Por que todo mundo gosta de assado, a gente chama agora, né? Por quê? Bom, fica um monte de cara em volta do fogo, comendo carne, contando história. Às vezes quando tem um joguinho, tem alguma coisa, né? E não é uma coisa masculina apenas, é feminina também. Ou tem a família. Por que é encantador esse momento? Porque todo mundo gosta. Por que os caras não entendem como é que o gaúcho gosta disso? Cara, é ancestral. É verdade. É um bicho no fogo e os seres humanos em volta conversando. Tipo tipo nunca assim. tinha pensado no churrasco sobre essa ótica. Cara. É imbatível, é imbatível. Os deuses gregos, a mitologia mais complexa, né, e a mais famosa do mundo é a grega. Os deuses gregos, eles comiam ambrosia, né? Se fala. Esse era o alimento dos deuses. O néctar dos deuses era a ambrosia. Isso é tudo escrito, é tudo criação humana. E as oferendas era o churrasco. Era carne queimando. Aí o cheiro chegava nas nuvens, onde eles moravam, eles sentiam o cheiro do churrasco e se achavam. E aí ganhavam de presente aquela oferenda. Porque eles não comiam a carne. Era o cheiro da carne queimada com o churrasco. Então, cara, e essa história foi contada há milhares de anos. É uma coisa incrível, né, cara? Enfim, é isso, cara. História é o que todo dia bate na gente. O último Rios que não fez chorar é uma história bem contada. É verdade. É alguém dando uma resposta. Ou o último riso nosso, né? Ou é no Rios, é num amigo, é num áudio. É uma história. Isso é imbatível. Falar em história, Potter, tu já tá quantos anos que tá na comunicação? 20. Eu estudei 4 anos de comunicação e no segundo ano eu comecei a estagiar. Então, assim, eu tô com a comunicação como um aprendizado. É que assim, cara, eu comecei a aprender comunicação na barriga da minha mãe, né? Enfim, então, sim. Tá. Eu não vou ser tão, assim, biológico, digamos assim, né? Agora, assim, entregando comunicação para as pessoas sem estar testando, porque a academia é o momento de testar, a faculdade é a hora de testar. Eu acho que é desde que eu sou estagiário. Então, é o ano 2000, então é muito fácil de fazer a conta pra mim, né? A gente tá em maio de 25, então eu tô há 25 anos. Como é que tu vê... quarto de século. Como é que tu viu, esses 25 anos, né, muito acentuadas mudanças que a gente tá tendo nos últimos, desde de plataforma e tudo mais. Era inimaginável no meu primeiro ano de faculdade em 98 que tu estivesse fazendo uma entrevista. Imagina. Não tu, sim, né? Um cara da engenharia tivesse. Isso era inimaginável. Imagina. Só fazia entrevista jornalista. Enfim. A gente perdeu ou ganhou? O mundo perdeu ou ganhou com isso? Na minha opinião, ganhou. Tem muito mais conteúdo. O problema é que o dia continua tendo 24 horas. Sim. A gente precisa ainda dormir 6, 7 ou 8 horas. A escolha do conteúdo essa é a grande angústia hoje, né? Eu posso escutar todo dia um podcast e ele ser de péssima qualidade. Ou com mentiras sendo contadas com verdade, enfim, né?
Essa é a nossa angústia hoje. Porque tem Aliás, poder. quando só jornalista fazia, também tinha muita coisa Sim. ruim, tá? Não tô falando que jornalista é só jornalista que sabe fazer bem. Claro. Tinha muita coisa de péssima qualidade sendo feita por jornalistas. Aliás, continua tendo. Nós não somos os donos da qualidade. Tem muita gente que não tem nada a ver com jornalistas que faz grandes podcasts, grandes entrevistas, grandes materiais. A vantagem do jornalista é que ele parou 4 anos da vida dele para estudar isso aí. Claro. Então a chance de fazer uma coisa Sim. melhor, né? Claro. A chance de fazer um prédio melhor é de um engenheiro, né? Aham. Do Com que de certeza. um médico, certo? Claro. Enfim, então tá. Com certeza. A grande mudança do mundo é que todo mundo tá fazendo o que a gente fazia. Exato. E hoje em dia cada vez mais consegue trazer, esse é o perigo, né, da comunicação democratizada do jeito que é hoje, né, pelos meios que geram aquelas, e fortalecem as bolhas, né, então muitas vezes com informações que podem ser Mas falsas, sabe, Thiago, antes né? era assim também, cara, na verdade. Pois Nunca é. a gente- poucos produtos jornalísticos foram realmente massivos. O maior deles é o Jornal Nacional. Esse é um programa massivo. Agora, a Zero Hora. O melhor momento da Zero Hora foram 500 mil assinantes. Certo? Eu duvido que os 500 mil assinantes liam todas as Sim. matérias da Zero Hora. Até porque ela era bem mais grossa. Sim, Era um outro mundo. Sim. Né? Não tinha internet. Mas passavam o olho pela Zero Hora 2 pessoas na família. O pai e a mãe. Um filho ou uma filha mais velha, talvez. Vamos deixar em 2. 1 milhão de pessoas. Certo? Eram 10 milhões de habitantes. Eu tô exagerando pra cacete 1 milhão de pessoas, tá? Que eu acho que não era isso que todo Sim. mundo lia. Pegava a manchete, ia ali pra página de esporte, ou ia pro segundo caderno. Pegando a Zero Hora porque é uma coisa nossa que boa. Claro. Fácil de fazer a conta, porque eram 10 milhões de gaúchos. 1 milhão dava uma olhada ali. Cara, 1 milhão de 10 é bolha. É uma mega bolha. Mega bolha. Mas é 10% da população. Claro. Eu tô sendo muito Claro. amigo que 1 milhão de pessoas leram a Zero Sim, Hora, sim. liam a Zero Hora diariamente. Então, na verdade, mesmo a comunicação massiva também era pra bolhas, de alguma maneira. Enfim, se eu vou dividir em sub-bolhas, pegavam a Zero Hora. Eu vou falar o meu exemplo. Uhum. Né? O pai assinava o Correio do Povo, lá em Alegrete, quando eu era garotinho. Eu só li o esporte. Eu também. Então era a bolha do esporte. Política, economia, variedades, como era lá, eu não lia. Então, ou seja, eu já tava na bolha dentro da bolha. Né? Quantas pessoas que pegavam o Correio do Povo na mão, lá em 92, liam o jornal inteiro? Pouquíssimas. Então, na verdade, sempre foi bolha. O que acontece hoje é que tá muito mais claro qual é a bolha. Tu pode fazer um podcast de comida, tu pode fazer um podcast sobre escuta, tu pode fazer um podcast sobre foco, tu pode fazer um podcast, tô usando podcast como um exemplo mais batido, né? Sobre, pegar uma coisa muito mais, sobre RPG. E ter o teu público. Isso é um sucesso. E as empresas que giram em torno do RPG te patrocinarem. Tu tem uma profissão. Em Potter, pegando essa trajetória, 25 anos, o que tu nessa experiência ali traz como aprendizado que mesmo mudando plataforma, mudando jeito, mudando, né, todas as mudanças que a gente passou ao longo desses 25 anos, o que tu traz assim como aprendizado que, olha, mudou o tempo, isso aqui não muda? O cérebro não mudou. E nunca vai mudar. A comunicação ainda é feita por alguém que fala, alguém que escuta. Né? Aí a gente pode metaforizar o falar e escutar. Eu posso ler, eu tô escutando, entre aspas, né? Isso não mudou. Ela feita de alta qualidade, vai ter gente. O que mudou foi, tem mais gente fazendo, ter muita gente escutando, lendo ou assistindo não quer dizer que tenha qualidade, né? Então pulverizou, mas ainda é a capacidade de comunicar. O que eu acho que fica mais marcado hoje é o seguinte: só é longevo nesse processo quem tem qualidade. Porque quem tem qualidade vai entregar mais tempo. Porque gosta de fazer. A gente tem muitos aventureiros. Faz um teste no Spotify, escreve uma palavra. Vai na aba podcasts ali, escreve foco. Foco. Vai ter um monte de podcast de foco. Olha a quantidade de podcasts que morreram. Que fizeram, né? Enfim, morreram porque o cara encheu o saco, porque a guria não tinha muita audiência, porque o cara não sei o quê, beleza, morreram. Mas morreram. Quem é que insiste? Por isso que eu digo, os caras fazem muitas perguntas, Potter, o que eu faço pra fazer um podcast? Não, primeiro eu acho uma coisa que tu é completamente apaixonado. Porque a tendência de tu continuar falando sobre isso vai ser grande. Né? Tu tem que achar um nicho, assim. Eu sou apaixonado por conversar com pessoas. Bom, beleza, toca a ficha. O mundo de podcast mais consolidado é o americano, né?
movimentou 7 bilhões de dólares no ano passado em grana, enfim, né? É uma coisa muito grande. Os americanos adoram podcast. Os brasileiros adoram rádio e podcast, né? Tem um somatório. Lá nos Estados Unidos o rádio não é tão forte assim. Em alguns micro-regiões é. Dito isso, é a única possibilidade de sucesso de um produto. Por quê? Porque tu faz pra ti. Eu faço podcast pra mim. No caso, eu tô com mais 2 amigos, é pra nós. O resto é consequência. Sim. Porque se nós entrarmos num estúdio sem saco de fazer, porque nós estamos ganhando dinheiro, porque tem que ter audiência, porque tem patrocínio, porque tem alguém pedindo, cara, pode anotar, vai acabar o podcast. E o que pra ti, assim, Potter, eu gosto muito de entender, pra mim, assim, é uma das coisas que, trazendo assim, o que tu gosta de fazer, né? Uma coisa que eu gosto de entender é a mente das pessoas, né? O que as pessoas pensam. Né? E pegando, né, a tua história, né, 25 anos, uma história, né, consolidada na comunicação gaúcha e regional e tudo mais, o que tu atribui? A que tu atribui tu conseguir atingir, né, o status que tu tem hoje e o resultado, né, principalmente o resultado hoje, a influência que tu exerce, né, na comunicação, no estado. Se fosse reduzir, assim, né, simplificar. Em 3 letras. Alguma coisa... RBS. Não, mas aí certamente na RBS já entraram um monte de comunicadores lá que não traçaram 1/3, 1/5 da trajetória. O que tu vê assim que atribui assim essa longevidade? Toda resposta que beira a correção, ela tem muitas coisas dentro dela, né, cara? Estar desde o princípio da minha vida, desde a categoria de base, como estagiário, dentro do maior grupo de comunicação, me possibilitou muita coisa. Camiseta pesada, né? A Rádio Gaúcha é gigante, a Atlântida é gigante, a 0 Hora é gigante, a RBS TV é gigante. Então, eu sempre joguei em time grande. Isso é muito grande. A TV Com, na sua época, tinha um tamanho muito grande. Que são os 5 meios da RBS que eu trabalhei. Então, isso é muito importante. Então, eu já largava com muita gente lendo, assistindo e ouvindo. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo que cria uma baita responsabilidade, né? Onde chegam mais críticos, tu tem que entender mais o que tu faz. A segunda coisa que eu entendi muito rápido também, aproveita a galera que tá no teu lado. Vai ter gente de qualidade, porque esses veículos só são grandes porque tem gente de qualidade. E eu tive gente de muita qualidade perto de mim. Quando eu era estagiário, estavam na Gaúcha, e alguns ainda estão. Pedro Ernesto Denardim, Antônio Carlos Macedo, Silvio Benfica, Zé Alberto Andrade, Fabiano Baldasso, Eduardo Gabardo, Nando Gross. Eu trabalhei mais no esporte, por isso que eu tô citando mais nomes, né, do esporte. Eu não trabalhei com o Lazer Martins, mas ele estava ali. Eu não trabalhei com o Ricardo Zossman. Trabalhei com a galera do Sala, eu fui estagiário do Sala uma época, então estavam no Sala, Lauro Quadros, Guerrinha, Ricardo Zosterman, naquela época o Cacalo, Davi Coimbra, Vianney Carlet, né, enfim, aí pertinho de mim na 0 Hora, aí isso vai abrir o leque da 0 Hora, Rosane, né, já citei o Davi, enfim, né? Aí tem Atlântida, na Atlântida estavam lá Heron Dalmolin, Gerson Ponte, Márcio Paz, Luciano Costa, Joãozinho, aí tem a mudança, antes um pouquinho da mudança, chegam pertinho de mim, Marcos Pianges e Porã, aí vem na mudança, aí vem de lá, KG, Maurício Amaral e Fetter, um dos maiores gênios de rádio do Brasil, da história geral de rádio do Brasil. Aí junta, Mr. P já estava comigo lá, Mr. P. Aí vai juntando Duda Garbi, Pedro Smanioto, Arthur Gubert, Nego Di, Cris Pereira, Rodaica na TV, meu Deus, Rodaica na TV. A Maísa trabalhou um tempão comigo na TV Com também. Tá vendo, né? Time de peso. Cara, e mais pessoas que eu não trabalhei diretamente, cara, desculpa, né? Aí vai mais recentemente, Kelly Matos, aí entra pro Sala. Aí tá ali Maurício Saraiva, Diogo Oliveira, Leonardo, né? O Leonardo Oliveira, o Léo, o César agora, antes o Bagé. Cara, sempre teve gente que comunica muito bem, que escreve muito bem, que ouve muito bem. Então eu aprendi. Então, desculpa aí, eu vou ter que jogar a humildade de lado. Eu aprendi com muita gente grande. De verdade. Isso foi um aprendizado pra mim. Por eu ter essa humildade de aprender com as outras pessoas, isso não quer dizer que concordo ou discordo, quer dizer entender a comunicação. Eu peguei muita coisa por osmose, inclusive cagadas. Peguei grandes cagadas dessas pessoas também, não das citadas, né? De algumas citadas também. As pessoas erram, como eu errei na minha carreira, muitas vezes. Um erro que eu digo de falar alguma coisa numa área errada, enfim, né? Então, cara, é um absurdo, né? Junta experiência e capacidade.
grandes camisetas, capacidade de aprender, né? Nos últimos tempos, eu peguei os podcasts para um lugar para eu aprender. Nunca parei de ler, nunca parei de assistir, nunca parei de ouvir. Eu gosto de assuntos diferentes, cara. Eu acho que isso forma tudo uma grande sopa, assim, que favorece eu a comunicar bem, né? Quando eu tô entrevistando alguém, eu tô ouvindo a pessoa. Eu tô prestando atenção na pessoa, sabe? Enfim, eu acho que é esse o molho inteiro disso aí, sabe? Uma pitada de humildade, uma pitada de sorte, uma pitada de estar em grandes veículos, né? Enfim, isso também me deu um alicerce para eu também testar coisas fora da RBS, né? Cara, eu acho que é isso. E eu acho que aí tem um ponto importante, né? Porque, vamos lá, às vezes são duas coisas que eu vejo que são diferentes, né? Eu não preciso gostar da pessoa para aprender com a pessoa, né? Eu vejo muitas vezes em ambientes que se tem muita radicalização ou assim, não gosto do fulano porque é assim, o ciclano é assim. Mas se a gente estiver aberto, a gente consegue ver os méritos, inclusive, vamos pro campo da política. Às vezes o cara é comunicador, posso não gostar do político, mas ele é um comunicador com habilidade de comunicação, habilidade de convencimento, uma habilidade de vender a ideia, né? Eu posso aprender sem necessariamente estar gostando e não jogar na lata do lixo, porque eu não gostei de determinada pessoa, né? Então tu tá num ambiente que tu tem ali, realmente, né? Um time de peso, mas poder aprender com as pessoas que estão ali abertas, existe essa dose de humildade e observação. Certamente, né? certamente. Isso acontece, acho, muito no clube de futebol, né? Metaforizando com o futebol, assim, o grupo não é amigo inteiro e vence. Dizem que aquele Corinthians do Luxemburgo, do Oswaldo Oliveira, aquele que tinha o Rincon, o Marcelinho Carioca, o Edilson, Gamarra, cara, só, né? O que se fala na linguagem do futebol, assim, não esses citados, alguns deles, os caras chamam de bandidos, né? Que não quer dizer que o cara seja um bandido, que eu digo assim, os caras de temperamento forte, né? Os caras ganhavam, meu. Não iam pra janta na casa do outro jantar. Alguns iam, Vampeta tava ali também, enfim, era um timaço aquele do Corinthians, né? Mas os caras meio que se odiavam, assim. Alguns deles, entre eles ali, né? E funcionou. Né? Porque sabiam que era um processo coletivo, enfim, né? Eu acho que isso acontece em qualquer área, na real, assim, sabe? Qualquer gente que trabalha com outras pessoas, tu vai ter quem tu gosta mais, vai ter quem tu gosta menos, mas os grandes gestores são aqueles que conseguem né? Manejar esses egos, né? E fazer com que todo mundo faça o seu melhor e aí todo mundo ganha com isso, né? Enfim, se os caras que se odiavam chegassem no campo e arrebentassem e eu, que se fosse zagueiro, marcasse por um atacante, né, pra nós somar menos gol, e se fosse um meia, servisse o cara da frente pra ele fazer mais gol, todo mundo ganha o bicho, né, cara? O bicho é igual pra todo mundo, né? Então, assim, acho que isso vale também pra empresas. Talvez a gente não ganhe bicho, né, mas a gente possa ganhar um PPR, né, a empresa saudável pode contratar mais pessoas, eu ter mais amigos, ter mais gente pra me ajudar, enfim, eu acho que são muitos ganhos, assim, né? Porque no final das contas o trabalho é servir, né? Todo mundo serve. Serve alguém, é um grupo específico, né? A gente serve, né? Eu sabe que uma vez eu ouvi uma frase do o Fernando Carvalho, né? Uma entrevista do Fernando Carvalho, ele falando o seguinte, olha... Foi o Fernando Carvalho. Lembrando se foi ele mesmo, foi ele que disse assim, olha, o jogador de futebol, ele é pago pra perder. O salário é pra perder. Se quer que ele ganhe, tem que pagar mais, né? Que é o bicho. E num segundo eu fiquei pensando assim, caramba, né? Que cenário, né? Filhos da mãe. Né? Que cenário. Só que hoje, como nós, né, na Breeder, trabalhando muito com empresa, né, a gente vai para dentro da empresa, ajudar treinamento, capacitação, etc. Eu vejo que isso tá distante da empresa. Porque assim, hoje a gente quando paga, a empresa tá lá, paga o colaborador, né? Então assim, paga, tá lá, a indústria, tá lá, a pessoa, tu tá pagando para ele tá lá. Agora, eu quero que ele seja engajado, esteja firme, que esteja pegando junto, realmente se dedicando, a gente tem que fazer mais. Não é só o salário que vai fazer isso. São inúmeras outras coisas que a gente tá fazendo nesse ambiente. Então, para mim, sempre as analogias com o esporte, que eu gosto muito, sempre estar acompanhando e tal, sou torcedor, né, mas ele me traz analogias para esses elementos, né, que não, às vezes pode parecer distante da realidade, mas não é. Não faz parte dentro desse conceito. Não, e né? Thiago, hoje a gente entrevistou a Ana Sui. A Ana Sui é uma psicanalista, enfim, né, uma escritora, também tem um podcast, diz passagem, e ela falou uma coisa muito legal sobre frustração. Os mais jovens e os mais velhos, entre aspas, os caras de meia idade, mas nós estamos com uma grande dificuldade porque teve uma grande revolução no mundo, que é essa aqui. Isso aqui não seria nada se não tivesse a internet no planeta Terra. Isso que juntou a praticidade de carregar alguma coisa, né? Isso aqui é tudo, né, cara? Claro. É tudo, isso aqui é tudo aqui. Eu posso manusear minha vida e ter um emprego só com isso aqui. A minha profissão, se eu tiver só isso aqui, eu posso ganhar dinheiro. Eu alimento a minha família com esse treco aqui. Mas ele tem que ter internet, certo?
ela disse uma coisa muito legal, assim. Os mais jovens, isso já tá mais do que comprovado, assim, as crianças que usam muito tablet, blá, 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 e olham vídeos, eles têm uma explosão de dopamina, eles têm explosões de dopamina muito rápido, o videozinho, não gostei, não gostei, não gostei, eles estão sempre tendo um conforto, eles querem conforto, eles não lidam com uma coisa chamada frustração. Trabalhar é saber lidar com frustrações. E a geração Z, que é essa geração da agilidade, do prazer, de eu catar o prazer no vídeo de baixo, ela lida muito mal com o mercado de trabalho do jeito que ele está hoje. Ela fica pouco tempo porque ela não tem capacidade de lidar com uma frustração. De entender que, cara, é assim. Hoje o dia de trabalho foi ruim. Volta amanhã. Não pede demissão. Volta amanhã. Isso vale, eu acho que para qualquer coisa, né? Já que a gente entrou um pouquinho na área de trabalho, né? Eu achei espetacular esse jeito de enxergar as coisas, né? A gente tá perdendo a capacidade de não fazer nada, porque a gente pensa, e de se frustrar. Porque, cara, lamento, eu tenho 2 meninos em casa, um de 7 e um de 5. Eles se frustram todos os dias. Porque eu tirei o tablet da mão deles, porque não pode jogar bola nesse horário, porque nós vamos ter que sair em tal restaurante, eles querem outro, porque eu quero que meu amiguinho venha pra cá, mas não vai dar pra vir. Todo dia. É isso aí. Como falam na NFL, welcome to the NFL. O mundo universitário de colégio é uma coisa, aqui é outra coisa. Aqui é outra velocidade e outra batida. Literalmente, no caso do futebol americano, né? Então, cara, eu acho que a gente tá mergulhado num mundo que tem pouca frustração. E aqui, veja bem, bons ouvidos, né? Não é a frustração aquela que nos tira coisas muito importantes da vida, não é a frustração de ser desempregado. Sim. É a frustração de entender, quer dizer, é a perda de uma capacidade de entender que as coisas não são como eu quero. É muito difícil ter coisas como eu quero. É muito difícil no meu emprego, todo dia, toda hora, ser só felicidade. Sabe? Os grandes empregados e as grandes empresas são aquelas que deixam, que falam para os empregados, cara, hoje foi uma falha, hoje foi um problema. Mas só amanhã tu vai voltar, né? Amanhã nós vamos tocar ficha aqui e vamos embora. E o empregado entender, cara, hoje não rolou. Não rolou. No mundo da comunicação, isso é mais imediato. Acaba uma entrevista no timeline, eu sinto que podia ter sido melhor. Beleza, amanhã tem entrevista. É a vida. Hoje nós perdemos. Exato. Né? Nos esportes é muito mais claro isso, né? O tênis, eu adoro o tênis por causa disso. O tênis é o seguinte, tu tá num mau dia, tu vai perder, acabou. No futebol eu posso estar num mau dia, mas o Messi tá bem, aí ele ganha pra mim. Então, o esporte individual é muito disso aí, né, cara? É o teu dia. Tô com dor de cabeça, ontem errei alguma coisa no treinamento, blá, 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 chegou no tênis ali, perdi, acabou. 6-0, 6-2 pro cara, acabou. Aí, esses dias eu tava vendo alguém falar, acho que era o Federer. Era um do Big Trio ali. Ou o Nadal, ou o Djokovic e o Federer. O tênis é o esporte que vai ganhar mais o cara que mais sabe perder. É isso. Os maiores vencedores do tênis são os caras que têm mais capacidade de perder. Porque tu vai perder no tênis. Tu vai perder a cada 15 dias. Os melhores perdem a cada 21 dias. Foram poucos momentos no mundo que teve um cara que dominou um ano inteiro. Ele perdeu muitas partidas no ano. Ele foi eliminado de muitos torneios. Quando o tênis perdeu, acabou. Tem repescagem, acabou, já era. Muito raro isso acontecer. Talvez lá no qualifying, lá rola uma coisa assim. Cara, eu acho um baita ensinamento, sabe? Total. Um baita ensinamento, assim, de lidar com frustrações. Hoje, o meu papel como educador de 2 meninos é eles entenderem que, cara, é isso aí. Tá, mas então quer dizer que eu não vou sair? Não vou. E hoje tu vai pegar, né? Hoje, né? Tá lá no celular, tá jogando, perdeu o joguinho, começa de novo, né? Não tem a segunda chance, e também tu tá escondido, essa etc, é a vida. Né? Vai blindando as frustrações. E quando tá chegando, né, mercado de trabalho, a vida real, é um né? grande problema. A vida real não é só o mercado de trabalho, é uma frustração na escola. Claro. Um amiguinho não quis brincar, Sim. A professora chamou a atenção. Como assim chamou a atenção? De um jeito que nunca foi chamada a atenção. Sabe? Tipo assim, é isso a vida real. A vida real é isso aí. E inclusive, né, trazendo até, conectando com o nosso evento que vai acontecer, vai aparecer aqui Congresso Breeder 2025, maior evento de diferenciação de negócios da Serra Gaúcha, dia 12 de julho, que não é o dia dos namorados, né, como o Potter 12 de falou, julho. 12 de julho, em Guaporé. As inscrições estão abertas, o dia inteiro, porque lá nós vamos ter um time de pessoas recebendo que tem que estar muito preparada para frustração, né?
que são donos de negócio. Pessoas que têm donos de negócio, pequeno, médio, comerciante, pessoa que tem uma empresa, uma pequena fábrica, enfim, etc. E líderes, né? Pessoas que trabalham dentro de empresas e estão galgando crescer, né? Então, é um ambiente que mais ainda, né? Você está num ambiente e cada vez mais, né? Acho que quanto mais tu vai crescendo na vida, crescendo na carreira, crescendo seja como empresa, o que for, é a habilidade de tu lidar com a frustração, porque cada vez, vai lá fazer o Potter agora vai fazer um outro programa novo, muda completamente a zona de conforto. Vai errar mais. Né? E acho também, Thiago, de entender o tamanho de cada frustração. Eu faço sempre um exercício rápido, assim, quando eu estou frustrado, né? Geralmente me resolve, né? Eu vou ter que... A frustração é um problema que aconteceu e problema se resolve. Se não tem como resolver, tá resolvido. Uhum. Perdemos isso aí, vambora, vamos tocar ficha, tá? Mas geralmente a maior parte dos problemas a gente luta pra resolver, né? E isso frustra a gente. O que eu penso na hora? Cara, tem gente que tá mais ferrada que tu. Né? Eu tô com um problema, enfim, agora aconteceu agora. Meu filhote menor teve um problema de... Um vírusinho entrou lá, blá, 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 e atrapalhou ele. Geralmente ele fica atrapalhado na respiração e aí foi pro pulmão. Aí tomou adrenalina no hospital, que a gente geralmente não funcionou. Aí eu tava lá então na emergência pediátrica do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre. Eu tinha um problema com uma criança ali. Beleza, se eu olhasse pro lado, tinham problemas bem mais sérios. E aí eu parava e respirava. Bom, eu estou com um problema, eu tenho que focar no problema do meu filho. Já me disseram o que é e nós vamos resolver. Vai demorar 3, 4 dias e é isso aí a vida. Aqui no ladinho, eu não tô contando que tava no meu lado, porque daqui a pouco quem tava no meu lado vai pensar que estava. Mas ali, naquele ambiente, eu tenho certeza absoluta que tinham pais e mães com problemas mais sérios que o meu. Com angústias maiores que a minha. Eu estava frustrado de não conseguir resolver naquele momento o problema da tosse do meu filho, que tava a cada 4 segundos, mas eu tinha certeza que em alguns dias ele ia melhorar. Problema resolvido. Hoje não tá tossindo a cada 4 segundos, não. Então eu tento fazer essa imediata coisa. Isso é uma coisa só que pra mim funciona, não sei se vai servir com todo mundo. Problema de trabalho é problema de trabalho, galera. É problema de trabalho. Né? Tem problemas que são irremediáveis. Eu perdi 2 amigos meus agora recentemente, o Marcão e o Davi, que o problema deles não foi resolvido. Um teve um câncer, o outro teve uma doença que até hoje a gente não sabe qual é, né? Na ordem do Davi e o Magro Lima. E esse não tem mais volta. Não tem mais volta. Eu encontro as viúvas, encontro os filhos deles, e eles não têm mais os pais e os esposos. Esse é um problema irremediável. Então também tem que ser... Eu acho que isso serve pra te centrar, e isso não resolveu o problema. Ele tem um problema maior que o meu. Não, isso não resolveu. Agora tu tá respirando de novo, tu voltou com os pés no chão, agora trabalha e resolve, entendeu? É isso. Luta pra resolver. No caso do meu filho, só pra acabar essa história, ele precisou fazer uma massagem, uma fisioterapia pulmonar, né? E aí apareceram 2 anjas lá, né? 2 anjos lá, as 2 apareceram em casa e com manipulação, mas tiraram o que tinha atrapalhando o pulmão dele e voltou a resolver e vai tocar a vida e nós não temos mais problemas lá na frente, né? Nós estamos só criando, né? Enfim, só quer dizer, faz parte de resolver problemas, né? Vamos tocar ficha. Legal, muito bom isso. É colocar em perspectiva, né? A minha palestra não é sobre resolver problemas, tá? A minha palestra é porque ouvir histórias vai salvar a sua vida, porque eu acho que prestar atenção no mundo, prestar atenção no outro do lado e prestar atenção na gente mesmo faz a gente um ser humano mais leve, mais feliz e pessoas mais leves, mais felizes, enche menos o saco dos outros e, portanto, é mais legal de estar perto delas. Boa, né? Lembra aquele livro lá, gente então, feliz. Eu tô fazendo uma nova palestra, ela tá sendo feita neste exato momento. E ela é sobre amizade. A palavra que nós partimos é a amizade. Onde nós vamos chegar com isso, não sei. Legal. Pessoal, estamos chegando já, caminhando pra linha final do nosso podcast. Então, vamos falando do congresso, conhecer essa palestra incrível aqui do Potter, em Guaporé, 12 de julho. Temos aqui no nosso podcast, tem um link aqui no vídeo, pode se inscrever, garantir tua vaga, que a gente vai estar lá. Importante para você que está nos acompanhando, né? A Breeder Educação é uma empresa que tem o foco em ajudar as empresas, ajudar os profissionais. Então, é o braço direito das empresas em capacitar, treinar a equipe, ajudar na gestão. Então, tudo isso, né? A gente ajuda as empresas com isso. E esse podcast tem o objetivo da gente trazer mais de experiências, de histórias, de conteúdos para poder ajudar quem está aí nos ouvindo.
Potter, vamos lá, dá sequência. Temos ainda mais uns 10 minutinhos, né? Dá tempo para bastante assunto. Cara, eu sou muito curioso em saber o seguinte, cara, como é que é o cara, assim, aí a curiosidade de estar aqui falando, né, duas coisas, né, primeiro, é uma pessoa que tem uma jornada de vida, né, pô, o cara novo, estagiário, fase, né, com a mídia, e sendo observado nessa evolução, né, de vida como pessoa, né? Então a parte mais jovem, aí vamos pegar em termos de comunicação, né, a parte pretinho, patrola, pretinho, e aí depois já fazendo uma transição para um veículo mais sério, como Gaúcha, e aí uma comunicação, né? Também, e por outro lado, também jovializando a comunicação, né, de um veículo mais tradicional, né? A minha percepção de fora é essa. Como que é essa trajetória de vida sendo primeiro observado pelas pessoas, sendo quase um Big Brother, quase um Big Brother, assim, na mídia, como é que é para ti isso e como é que é se adaptar essa mudança da pessoa e o mundo ao mesmo tempo, estando, né, nesse nível de exposição? Nos 25 anos, durante... Deixa eu fazer as contas aqui. Durante 18... Não, um pouquinho mais. 20 anos, vamos botar 25. 20 anos e depois os últimos 5 anos dos 25 anos. Aconteceram duas coisas. Uma delas, eu tive muita sorte. Eu nunca pensei onde eu chegaria. Eu não queria chegar em nenhum lugar. Eu rapidamente saquei que, na real, a graça tá ali no dia a dia, né? Hoje os coaches usam a coisa da jornada, né? Essa é a palavra usada, né? Enfim, que a jornada é legal. Mas isso aí tá em Alice no País das Maravilhas, né? Não tem... Há muito tempo as pessoas contam sobre a jornada. Don Quixote é uma jornada. A graça é a jornada. Ele aprende na jornada. Não é quando ele chega, é no caminho. Eu acho que o meu caminho foi de muita sorte, sim, perseverança e trabalho sério. Mas eu tive, como eu já citei aqui, grandes colegas e grandes camisas para vestir. E isso me ajudou bastante, assim, ao dia a dia ser interessante. Sabe? Então eu nunca pensei no cume da montanha. Eu sempre pensei ali, estar ali com a galera, junto, fazendo coisas legais, enfim. Por isso que eu trabalhei com coisas completamente diferentes. Com humor, com esporte, com jornalismo sério, né? Então eu sempre gostei desse dia a dia. Nos últimos 5 anos, eu precisei me testar como um empreendedor do talento, digamos assim, que eu tenho. Aqui o talento eu não estou usando como um adjetivo de ser bom, mas de todo mundo ter um talento, certo? Né? Enfim, de desenvolver um talento. Aí eu tive que lidar com outros problemas que eu nunca lidei, né? Que reuniões comerciais, outras responsabilidades, enfim, né? Criar o ambiente, tipo assim, a gente pagou uma grana para ter um estúdio do Caixa Preta, que foi destruído na enchente. Nós estamos pagando agora uma grana, investindo, vou trocar a palavra pagando por investindo, que é mais bonito. Nós estamos investindo num podcast, num estúdio de podcast, entre 3 sócios, eu, a galera do clube, que faz uns vídeos comigo, e mais a galera da Opinião Produtora, para ter um podcast dentro do Araújo Viana. Não no palco, lá dentro de uma sala. Nós vamos retomar o Potter Entrevista. Tá todo mundo gastando grana pra isso aí. Então, eu comecei a acreditar nisso, entendeu? Mas, no final das contas, eu só faço isso porque eu quero estar naquele ambiente. Eu quero estar fazendo isso aí. A última mudança dos 25 anos é que eu preciso de mais tempo na minha vida. Porque aí também apareceram as palestras e 2 filhos. As palestras são muito bem remuneradas. É uma coisa muito legal esse mercado de palestras, né? E eu amo fazer a palestra. Eu amo estudar para palestra. Eu amo criar uma nova palestra como está acontecendo agora. Eu demorei um pouquinho e estou adorando o processo de fazer. Um beijo pro Biel Krieger, que está me ajudando nesse processo. Então, não tem muito de diferenciação em pensar que nos primeiros 20 anos eu adorei estar todo dia lá. E nos últimos 5 anos eu me mexi para poder fazer coisas empreendedoras, já que é possível fazer isso. Tu é uma prova disso. Tá rolando aqui. Nós estamos aqui há 54 minutos conversando e tu tá fazendo um podcast. Tá fazendo um processo de comunicação. Então eu também deveria estar aqui, porque eu sou um comunicador. Eu preciso estar aqui lutando por isso aqui também, sabe? E cara, só vai dar certo o Potter Entrevista se as pessoas toparem a ter um estúdio comigo e se esse papo for mágico pra mim. Sabe? Se for mágico pra mim, existe uma grande possibilidade da pessoa que eu tô entrevistando também ter gostado. E óbvio que vai ter momentos de cobrança. Por exemplo, o timeline é diferente. A gente entrevista políticos pra cobrá-los. Lá não.
talvez até entrevistas de políticos, eles vão ser cobrados. Mas eles vão ser cobrados durante 1 hora, senão ninguém mais volta lá. Sim. Né? Sim. Eu vou ter que tentar tirar outras coisas dos caras também. Porque vai ser um podcast que vai ouvir todo mundo. Né? Políticos, artistas, né? Enfim, aí a arte entra quase tudo, né? Enfim, humoristas, empreendedores, né? Eu quero ouvir pessoas, eu quero ouvir histórias, né? Eu tô pegando um exemplo de algo que tá pra nascer. No dia que nós gravamos isso aqui, ele não tá no ar ainda. Uhum. Então, eu acho que teve uma movimentação também empreendedora nos últimos... E eu tô adorando. Todo ano, adorando fazer 15 reuniões comerciais pra fechar um patrocínio. Não com a mesma empresa. Veja bem. Sim. São 15 conversas abertas com 15 empresas diferentes e uma fecha. Quero dar esse recado pra galera que acha que é barbada fazer produtos. Isso que é o Potter, né? É difícil pra todo mundo. Desafiador. Todo mundo, enfim, né? Não tem um mar de rosa, que a gente olha lá os grandes comunicadores, os grandes programas e vou fazer também, beleza. Vai lá, segura a onda que ele segura. Esses dias eu conversei com o Igor, cara. O Igor do Flow. Uhum. E ele disse que é um leão por dia. Eu queria te perguntar, aí ó, estamos na finaleira, mas é que assim, o que tem uma coisa que nós prezamos na Breeder e aqui até a pegada do Congresso, assim, é que essa fomentação, essa ajuda, né, que a gente, com educação para as empresas que a gente fornece, não é... Fornece não, né? Esse é o nosso ganha-pão, né, vamos dizer assim. Mas é principalmente trazendo a mensagem, a pegada própria do Congresso, assim, é o empreendedorismo, não vou chamar raiz, talvez raiz, mas eu digo assim, a pessoa quem tá o skin the game, quem tá ali jogando o jogo, não o empreendedorismo de Instagram, que é maravilhoso, lindo, porque assim, eu tenho empresa há 9 anos. Cara, é peleia, né, como a gente fala aqui. Leão por dia. Né? Exatamente, né, exatamente. Como é que é? Quais são os principais... Então eu gosto de trazer isso, né, pra pessoal ver, cara, é real, o negócio aqui é real, vamos falar com a galera coisa que acontece aqui e não glamourizar algo que não se torna real. Qual que pro Potter, assim, nessa transição que tu fez, qual que são hoje, assim, os principais desafios que tu entende em tá empreendendo? Cada uma tem alguma dor, né? Dor é uma palavra forte, assim, mas vamos lá, meta. Vamos dar uma palavra que as pessoas adoram. A minha meta como palestrante é sair do sul do Brasil. Não é sair e não voltar. É estar aqui, mas estar lá fora. Eu quero que mais pessoas no Brasil conheçam o que eu tô palestrando ali, porque aquilo ali tá... A minha alma tá ali. Temos uma meta. Eu tenho que trabalhar para isso. Como comunicador é montar grandes programas. Se tiver pessoas junto comigo, legal. E aí eu acho que tem também, junto com uma palestra, um produto final. Se o cara ficou 1 hora comigo vendo uma entrevista minha, e algo bateu nele que eu consegui arrancar de alguém, tá feito o meu trabalho. Se a galera pegou e fez um corte que não é polêmico, que é engrandecedor, tá feito o meu trabalho. Isso me dá muito prazer. Muito prazer. De verdade mesmo, assim, sabe? Eu ainda tenho a tesão de fazer conteúdo. Eu acho que conteúdo pode mudar vidas. De verdade. Então, são duas coisas meio macro. Uma mais negócio. Tá, mas por que tu quer chegar em mais gente com a palestra, Potter? Porque eu acredito muito nela. E eu acredito nela porque eu amo dar. Sabe? Tá em cima do palco, tá estudando antes, tá preparando. Cada público tem um jeito de ser. Sabe? Ela é uma palestra divertida e informativa. E aí, de vez em quando, até emotiva. Né? Eu adoro aquilo ali, cara. Eu trato como se fosse uma apresentação. Sabe? Eu vou me apresentar agora. Dá o meu violão aqui. Vambora. Sabe? Aí entra ali o Paulinho da Viola e faz aquilo lá. É que eu não sou Paulinho da Viola. Né? Que é um gênio da raça, né? Enfim. Então, essas são as minhas metas, assim. Elas são meio macro. O problema é realizá-las. O problema é comprar cortina pro estúdio, é montar o estúdio, não deu certo a entrevista porque o cara não podia, desmarcou de última hora. A palestra não foi boa porque aquele tópico daquele momento eu não estudei direitinho, eu vou ter que estudar mais, entendeu? O contratante não respeitou algumas coisas que são muito importantes pra palestra dar certo, tipo um bom telão. Tá, e aí, o que eu faço? Saio do palco? Não. Vambora. Te vira, entendeu? Há frustrações nisso tudo. Agora, se eu conseguir colecionar mais emoções do que frustrações, tá tudo certo. Eu acho que essas são as minhas metas hoje, assim. Continuar chegando nas pessoas, tocar as pessoas, mas antes de qualquer coisa, ser absolutamente egoísta de achar que aquele material é pra mim. Quando eu tô entrevistando alguém, eu quero ouvir aquela pessoa. Eu quero ouvir. Se eu fiquei feliz, azar que teve mais 2 pessoas que viram o programa. Talvez ele vai acabar, porque os caras não vão aguentar estar comigo sócios, entendeu?
Beleza, eu vou fazer sozinho em um outro jeito, né? Porque eu também tenho coisas a pagar. Eu também tenho que fazer algumas coisas que eu sei que funcionam, que tem uma espécie de fórmula ali, né? Mas o toque final, né? Aí nós vamos ter que achar alguma coisa ali, sabe? Enfim, acho que é isso, cara. Acho que é isso. Fantástico. Gente, estamos chegando no final do nosso... Olha, cravadinho, né? Chegando no final do nosso podcast, agradecer mais uma vez o Potter, lembrando que dia 12 de julho nós teremos o Congresso Breeder. É o maior evento de diferenciação de negócios da Serra Gaúcha, um dia inteiro, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, em Guaporé. Aqui, no nosso vídeo, a gente tem o link para inscrição, garante sua inscrição. Depois ainda nós vamos ter, para o pessoal que se inscrever na área VIP, nós vamos fazer no terraço lá do hotel um baita espaço, vai estar o Potter, vai estar o Sobs, vamos fazer um happy hour lá, poder lá, é um ambiente mais descontraído para poder tomar, quem quiser tomar um vinhozinho, um espumante, uma cervejinha, enfim, para poder lá estar conversando esse papo mais próximo. Então, se inscreva. Agradecer mais uma vez o pessoal da Vencer Hub, nosso parceiro aqui na gravação do nosso podcast. Aliás, parabéns para os guris, estúdio muito, muito, muito lindo, muito massa, muito clean, sabe? Nada atrapalha quem a gente consegue focar em quem tá falando aqui. Bem legal. Show de bola. Potter, mais uma vez. Nós não. Obrigado. Muito obrigado. Prazer. Obrigado pelo convite, pela confiança. De verdade, assim, sabe? Vou te ouvir por 1 hora, obrigado. Eu vou te ouvir depois mais durante 50 minutos lá no congresso, enfim, né? Da Breeder. Eu fico muito feliz pela confiança, de verdade. Eu sei o esforço que você tá fazendo pra fazer. De verdade. E tu vai ter certeza que o que eu vou chamar de investimento tá tendo em mim. Eu vou pagar esse teu investimento aí. Tu vai ver. Show de bola, com certeza. Valeu, gente. Até o próximo episódio.